Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E vocês já sabem, todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. E nós estamos falando sobre as histórias que aconteceram com Abraão, o nosso pai da fé. Olha só, nós vimos domingo passado que Deus cumpriu a promessa em Abraão e Sara. Ele deu para eles o filho que eles tanto esperavam. Quando Abraão estava com 100 anos, nasceu Isaque. Nossa, demorou bastante tempo para Deus cumprir essa promessa, mas Deus cumpre todas as promessas que Ele faz para nós. E naquela mesma época, o que estava acontecendo? Abraão estava morando perto das terras dos filisteus. E Abimeleque, nome diferente, né? Abimeleque precisou se encontrar com Abraão para eles fazerem uma aliança, porque para cada um saber qual era a terra que o outro tinha que ficar sem invadir, para não dar briga e para não dar guerra. Então os dois se encontraram e fizeram uma aliança. Aliança é um combinado, é um acordo que os dois concordam em fazer para que tudo fique numa boa, fique em paz. E Abraão e Abimeleque era do povo dos filisteus, né? Ele era da tribo dos filisteus. E Abraão era da tribo de Israel, que é o povo de Deus. Só que eram povos inimigos. Mas os dois resolveram parar de brigar um pouco e fizeram uma aliança para que cada um ficasse num pedaço de terra sem dar briga nenhuma. Só que nesse lugar tinha um poço que tinha muita água, então era um poço muito importante. E para não dar briga, porque o poço estava do lado de Abraão, então Abraão chamou Abimeleque para eles resolverem de quem seria aquele poço, porque tinham pessoas lá da tribo do Abimeleque que estavam querendo tomar água no poço que estava na parte de Abraão. Daí Abimeleque falou: nossa, eu nem sabia disso, eu tô sabendo agora, Abraão. Então esse poço é teu e tudo fica resolvido. Mas para não ter perigo, para não dar briga, Abraão ofereceu para ele 7 cordeiras do seu rebanho, como se fosse assim: ó, eu te dou essas 7 cordeiras e fica certo que ninguém vai tomar água aqui, né, nesse poço que é meu. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram esse acordo, Abimeleque ficou com as 7 cordeiras e ninguém mais da tribo dos filisteus veio tomar água no poço de Abraão. E Abimeleque voltou lá para a terra dos filisteus. E aí, Abraão plantou naquele lugar onde eles fizeram aquele juramento, que era bem onde estava o poço, ele plantou um bosque de tamargueiras. Tamargueiras é um tipo de árvore, mas não é uma árvore qualquer. É uma árvore que demora bastante tempo para crescer e muito mais para morrer. É uma árvore que praticamente é eterna. É uma árvore que tem uma vida muito longa. Então, a pessoa que plantou essa árvore dificilmente vai viver mais do que a árvore, porque a árvore tem uma vida muito longa. E esse tipo de árvore precisava ficar perto do poço, porque ela toma muita água. Vocês estão vendo como tomar água faz a gente ter vida longa? E depois que ele fez aquela plantação, ele invocou ali naquele lugar o Deus eterno. Ele falou: Deus eterno, continue cuidando de mim e me cuidando e da minha família enquanto eu estiver andando aqui perto das terras dos filisteus. Então, na verdade, Abraão escolheu plantar essa árvore tamargueira, como ela é uma árvore de vida muito longa, representando a eternidade de Deus. Lógico que a árvore, ela não é eterna como Deus é eterno, mas ela é uma das árvores que mais vive.
Então, depois que ele fez aquela plantação, ele invocou o Deus eterno para que continuasse cuidando dele. Crianças, vocês sabem o que significa eterno? Por que Deus é chamado de Deus eterno? Porque Deus não tem princípio e nem fim, né? A gente não sabe quando que Deus começou a existir e a gente sabe que ele nunca vai deixar de existir. Então, Deus é eterno e Deus coloca no nosso coração o desejo da eternidade também. Não seria legal se a gente fosse imortal, se esse corpo nunca ficasse velho, que a gente sempre tivesse força e vigor para continuar vivendo, né? Mas acontece que um dia o homem escolheu pecar. E o pecado é que faz com que o corpo fique velho, o pecado é que faz com que o corpo fique doente, morra, né? Só que Deus não deixou isso ser uma coisa ruim, na verdade, né? Porque nós, através de Jesus, lá na morte da cruz, ele nos deu a vida eterna. Então pode ser que esse corpo até fique velhinho, morra, fique doente, mas nós temos certeza que depois disso nós teremos a eternidade para viver com Deus. Então, assim como Deus é eterno, ele coloca no nosso coração o desejo de viver eternamente, né? Então, nós conhecemos os nossos vovôs, nossas bisas, bisos, né? Que eles já estão velhinhos, já estão cansados, né? E nós temos que cuidar dos nossos velhinhos, né? Você tem vovô, tem vovó, tem biso e bisa ainda? Cuide, ajude eles a fazerem as coisas, né? Às vezes eles têm dificuldade de ajuntar alguma coisa do chão, de colocar um casaco, né? E você pode ajudar eles a fazerem essas coisas. Às vezes tem uns vovozinhos também e vovós que não conseguem mais ler direito, o olhinho já tá ficando fraquinho. Você pode ler uma história da Bíblia para eles. Eles iam adorar isso. E outra coisa também é a gente respeitar e honrar o vovô e a vovó. Quando eles querem nos contar as histórias, então, de quando eles eram crianças, quando eles eram jovens, não deixe de parar um pouquinho e ouvir essas histórias. Agora, nesse tempo que a gente não pode sair de casa, que tem que se cuidar, aproveite. Se você tá com o vovô e a vovó, ouçam as histórias deles, porque isso vocês vão poder passar até para os teus filhos, para os teus netos, e essas histórias nunca vão acabar, né? E se você não pode encontrar com eles por causa do vírus, vocês podem ligar, fazer um vídeo pelo celular para eles se alegrarem e verem vocês um pouquinho. Então a gente tem que cuidar dos velhinhos, porque eles estão mais pertinho ainda de viver a eternidade de Deus. Vocês sabem como que a gente faz para viver eternamente com Deus? Depois que a gente morrer? Eu vou contar para vocês uma história de um livro que não tem palavras. Crianças, lembram que eu falei agora há pouco sobre que o pecado entrou na nossa vida e é por causa dele que a gente morre, o nosso corpo morre? Então, olha só, o nosso coração ficou sujo, ficou escuro. Por quê? Porque o pecado entrou no nosso coração. O pecado da desobediência. Adão e Eva tinham a instrução de não comer o fruto. E eles comeram o fruto do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, o pecado entrou no nosso coração. E o nosso coração ficou sujo. Mas, olha só o que aconteceu. Jesus veio. Deus, ele não queria, porque o pecado nos afasta de Deus. Nos deixa longe. Deus não pode olhar para o pecado.
Só que Deus nos ama tanto que Ele resolveu dar Jesus e derramar o sangue de Jesus naquela cruz para limpar o nosso coração. E o nosso coração ficou limpo, ficou branquinho, ficou alvo. Alvo significa branco. Ficou branquinho de novo para que Jesus pudesse morar no nosso coração. E aí, o que acontece? A gente guarda só para nós essa história linda de perdão? Não! O verde significa que nós devemos dar frutos igual às árvores. Contar para as pessoas dessa maravilha que Deus fez para nós. E quando nós cremos que Jesus morreu por nós, limpou o nosso coração e nós contamos para os outros sobre essa maravilhosa graça, nós ganhamos a eternidade e vamos andar com Deus nas ruas de ouro lá do céu. Você crê nisso? Você crê que você pode ser eterno igual a Deus? É esse o plano dele para nós. Ele põe esse desejo no nosso coração de sermos eternos para que a gente possa viver pertinho dele de novo. Deus é maravilhoso, Ele não quer ficar nunca longe de nós. A sua misericórdia se renova a cada dia, porque Ele nos fez para sermos filhos parecidos com Jesus e para ficar pertinho dele de novo. Deus é maravilhoso. Então, olha só, eu tenho uma música que fala desse livro sem palavras, que eu acho que vocês já sabem. Vamos lá? Vamos ver quem consegue cantar junto comigo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com o seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz na sua palavra, em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei e vida eterna ganhei. Amém! Vida eterna é andar com Deus nas ruas de ouro para sempre. Obrigada, crianças, eu amo vocês e tô com saudades. Tchau e até a próxima história. Ah, e tem mais uma música. Se você tem certeza que você vai viver eternamente com Deus, quer dizer que você vai morar no céu. Então tem uma música assim, ó. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, pois céu é um lindo lugar. Eu vou morar lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, pois céu é um lindo lugar. Eu vou morar lá. E você?